terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor e lhe apareceu. Amém? Glória a Deus. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa bendita palavra. Pai, abençoa os nossos irmãos que estão aqui, aqueles que estão através da internet. Abençoa o meu coração e venha, Senhor, o Espírito Santo abençoar a minha vida e a vida daqueles que estão ouvindo, e que a tua palavra venha trazer, ó Deus, edificação aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Tremenda essa mensagem, né? E Abraão é um homem que foi abençoado por Deus. Um homem que foi tremendamente abençoado pelo Senhor. E ele é um homem que ele estava na presença de Deus, um homem que andava com Deus, um homem que obedecia ao Senhor, obedecia os mandamentos de Deus. E a palavra Abraão, quando ele foi mudado para Abraão, significa pai de multidões, né? Então Deus fez uma promessa para Abraão, que ele seria abençoado, né? Deus tirou da terra de Ur dos Caldeus, uma terra que ficava a 160 quilômetros da Babilônia, e uma terra próspera, mas era uma terra idólatra, uma terra onde o seu pai, ele fazia até as esculturas, as estátuas, para que as pessoas adorassem. E então Deus tirou Abraão do seio da sua família, do seio da sua parentela, e fez uma promessa a Abraão que dele seria abençoado toda a humanidade, todas as multidões. E Abraão já era velho, já estava com 75 anos, quando ele saiu de Ur dos Caldeus. E ele já estava com a idade avançada, a sua esposa também. E ali houve uma grande fome. No Egito, uma fome local, e houve uma seca, houve uma grande fome, mas Deus, ele abençoava a vida de Abraão de uma forma tremenda. E a prosperidade, a bênção do Senhor estava sobre ele. No meio da dificuldade, no meio das adversidades do deserto, no meio da fome, Deus prosperava a vida de Abraão. Era um homem abençoado. A sua família era abençoada. O seu irmão era abençoado. A sua Ló, o seu sobrinho, os filhos que eram abençoados. Eles eram ricos de uma tal maneira que não suportavam os gados, os animais que eles tinham, não tinham terra suficiente para que eles pudessem cuidar. Né? Então, como que nós podemos ver, né, como Deus abençoa, quando Deus escolhe, quando Deus ele separa. E Deus está buscando nesta noite homens e mulheres que sejam como Abraão. A palavra do Senhor diz que Deus chamou ele para ser perfeito. Ande na minha presença e ser perfeito. Deus está buscando homens e mulheres que se ponham na sua disposição para ser bênção. Deus não quer só abençoar a nossa vida. Deus não quis só abençoar a vida de Abraão, mas Deus diz para ele ser uma bênção. Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar. Então foi uma bênção a ele, a vida de Abraão. Né? Abraão teve um teste de fé. Abraão foi testado quando ele foi oferecer o sacrifício do seu filho. Mas ele, quando levantou a mão, Deus ordenou a Abraão para que ele sacrificasse o seu filho. E foi um teste de fé no Monte Moriá.
Louvado seja o nome do Senhor. Obediente, a sua mão foi sustada, a sua mão foi segurada pelo anjo do Senhor. Mas ele confiava no Senhor. Confiava que mesmo ele sacrificando o seu filho, Deus podia ressuscitar o seu filho. De tanta fé, de tanta comunhão que ele tinha com o Senhor. E ele foi um homem obediente. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus, então, substituiu ali a vida de Isaac e proveu um cordeiro para o sacrifício. Deus abençoando, Deus ali trazendo o substituto para a vida de Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abraão, ele declarou a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Abraão, ele cria em Deus. A palavra do Senhor diz que ele creu no Senhor e foi amputada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele acreditava no Deus Todo-Poderoso, num Deus eterno, num Deus altíssimo, num Deus possuidor. Ele acreditava num Deus poderoso, Senhor do céu e da terra. Ele confiava em Deus. Ele acreditava num Deus de toda a humanidade. Para Abraão, Deus era justo. Para Abraão, Deus era sábio. Deus era reto. Deus era bom. Deus era misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele tinha comunhão com Deus. Abraão tinha intimidade com o Senhor. Abraão, ele tinha comunhão, porque a palavra do Senhor diz lá em Gênesis 18, 3, e foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Ele falava com o Senhor, ele tinha intimidade. Abraão, ele tinha intimidade com Deus. E é essa intimidade que o Senhor ele quer de nós. Deus está procurando homens e mulheres que conhecem a Deus. Deus está buscando homens e mulheres que servem a Deus e que andam nos seus caminhos. E andam nos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão era muito família. Abraão, ele tinha um zelo com a família. Ele tinha profunda afeição com a família. Ele era um líder. Ele era um líder da sua casa. Ele ensinava o caminho que se devia andar. Louvado seja o nome do Aleluia. Senhor. Abraão era um homem respeitoso. Abraão era um homem que respeitava os estrangeiros. Era um homem que tinha era generoso, era altruísta. Ele sempre queria ajudar as pessoas. Ele não visava lucro de pessoas. Quando ele estava ali, aquela riqueza, a briga dos pastores ali com os pastores de Abraão, os pastores de Ló, né, que estavam pastoreando. Ele, disse para Ló: onde você quer ir? Qual o lugar que você quer ir? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. E ali a gente poderia entender e ver, né, que o coração de Abraão não estava na riqueza. O coração de Abraão estava em Deus. Ele era capaz. Ele era rico. Ele tinha possessões. Ele tinha muitas riquezas. Ele era corajoso. Porque teve um momento que eles saíram, Ló foi separado, seguiu para as campinas, e ali levaram sua família, e ali os salteadores, os ladrões atacaram a Ló, seu irmão, e ali roubaram as mulheres, roubaram todos os seus bens. E quando Abrão ficou sabendo disso, ele então levantou os seus capatazes, os seus servidores, os seus empregados ali, colocou armas na mão daquelas pessoas que estavam ali servindo a ele e separou 318 pessoas para ir com ele. Era um homem capaz, era um homem corajoso. E ele foi lá e libertou a Ló.
libertou a fazenda, libertou as crianças, as famílias, as mulheres, e resgatou toda a fazenda. A palavra do Senhor diz assim: Abraão armou os seus empregados, né? Então, tem até muitos que pregam esse texto, que nós devemos fazer parte desses 318, que lutaram e conquistaram ali o retorno dos seus bens, né? A palavra de Deus diz assim em Gênesis capítulo 14, versículo 16: e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e sua fazenda, e também as mulheres, e todo o seu povo. Retornou, né? Ele foi e tirou da garra dos ladrões e trouxe para que pudessem ali continuar a sua jornada. Abraão era um homem obediente. Abraão era um homem de fé, né? E a sua fé, ela era vista como na sua obediência, né? Era um homem que obedecia a Deus. A palavra de Deus diz assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o seu grandíssimo galardão. Deus, ele é o nosso galardão, né? Deus, ele quer nos abençoar, como abençoou Abraão. A palavra do Senhor diz: olha, você vai ser pai de grandes nações. Então ele ficava como? Porque eu só estou quase com 99 anos, foi quando ele teve Isaac. Muito velho. Senhor, eu tenho meu servo Eliezer, né? Eu estava lendo a história, e quando você não tinha filhos, aquele servo que nasceu ali, que permaneceu, faz parte da família, ele era o herdeiro. Ele tinha semente, e da semente dele era a sequência da descendência daquela geração, e ali sucessivamente. Mas Deus prometeu, ele falou: não, a semente será sua. Você será pai de muitas nações. Então ele ficou, né, com a palavra, ele tomou aquela palavra para si. E a palavra do Senhor diz que ele foi pai de muitas nações. E através dele nós recebemos a salvação por Cristo Jesus. E então, a Deus, na sua infinita bondade, olha, você lá no capítulo 15 fala, olha, sai lá fora para você ver, né? Você conta as estrelas, se você puder contar, vai ser a quantidade de filhos que você vai ter. Você vai ser pai de muitas nações. Conta as estrelas do céu, assim será a sua semente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus quer não só, que, irmãos, que nós recebemos as bênçãos de Deus. Deus quer que nós sejamos a bênção, né, no meio dessa geração. Seja a bênção. Seja a bênção de Deus. Conhece a Deus. Serve ao Senhor. Guarda os caminhos de Deus, né? A palavra do Senhor diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito, né? Abraão era abençoado. Abraão era um homem abençoado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, o segredo de Abraão para ser um homem abençoado era a sua obediência. Obediência, irmãos, é um dos requisitos para se conquistar as bênçãos de Deus. Obedecer a Deus. Cada crente pode se tornar uma bênção para os demais. Deus escolheu Abraão, tirando da sua terra, tirando do meio da sua família, deixando os seus parentes em Ur dos Caldeus, para fazer dele uma grande nação, fazer dele uma grande multidão, e através dele nasceria o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Então não queira somente não queira somente receber as bênçãos de Deus, mas queira também
ser a bênção de Deus na vida dos irmãos, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, na vida do seu vizinho. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, irmãos, ele nasceu em Ur dos Caldeus. Nasceu no meio de uma família idólatra. Nasceu no meio, o seu pai, ele fabricava ídolos. Inocentemente, eu teve uma época que eu também distribuía ídolos. Foi o primeiro serviço meu. Estava com 14 anos, mais ou menos, 14, 15 anos. Saí para distribuir ídolos. Né? Mas, Deus tem um propósito. Né? E a gente faz as coisas também sem... E assim eu fui. Eu distribuo muitos santos, né? Mas com a intenção de abençoar as pessoas. Né? E a gente faz muitas vezes erroneamente e isso também fica marcado na nossa vida. Né? Então o seu pai ele fazia ídolos. E teve uma época também que eu também vendia ídolos. Vendia imagem de São Jesus da Praga, um negócio assim. Era um Jesusinho, Jesus, né? E eu me fazia com muito respeito, vendia tudo. E as pessoas, elas têm necessidade da fé. Todo homem, eles têm necessidade de Deus. Eles querem algo. Né? Mas a palavra do Senhor diz que não farás para ti imagens de escultura. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força. Né? E não terás outros deuses. Deus, ele quer. Ontem eu estava ouvindo uma pregação, fui levado para o pastor Samuel lá em Framingham. Né? E nós participamos do culto lá. E algo tremendo. Né? Nós não podemos ter imagens. Né? E ali foi falado também alguma coisa sobre isso, né? Que nós devemos adorar somente a Deus, adorar somente o Senhor. E Abraão, ele viveu nesse contexto, no meio de uma terra idólatra, no meio de uma família. O próprio seu pai fazendo imagens de escultura, né? Imagem de adoração, imagem para os deuses pagãos ali. Né? E aos 75 anos, ele deixou a sua cidade, ele deixou ali o seu habitar ali, né? A sua vida, a sua acomodação, né? E saiu para uma terra, para Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvindo o chamado de Deus, ouvindo o chamado do Senhor, deixou os parentes, deixou a sua casa, os seus parentes, a sua parentela, e seguiu rumo à terra prometida. E nós podemos observar a obediência de Abraão. Ele não necessitava de sair, porque ele era bem próspero, ele tinha prosperidade, ele tinha gados, tinha afazeres, tinha compromissos ali, mas ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu ao Senhor, ele obedeceu a Deus. E essa obediência, irmãos, é o grande princípio para se tornar uma bênção. Né? Ser bênção é necessário obedecer ao Senhor. Da mesma forma, irmãos, que nós recebemos as bênçãos de Deus, Deus quer que nós tornemos a bênção para abençoar outras pessoas. Deus faz aliança com Abraão. Deus fez aliança com Abraão, porque através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através da promessa de Deus. A promessa de Abraão é que todos seriam abençoados, tanto materialmente, tanto espiritualmente. Através de Jesus, irmãos, a humanidade recebeu o Evangelho. Através de Jesus, através da descendência de Abraão, nós recebemos a salvação. Toda a humanidade foi abençoada através de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão foi uma bênção. Abraão, ande na minha presença e ser perfeito.
Abraão creu na palavra de Deus. Abraão creu na palavra do Senhor. Deus estava dando uma ordem para ele. Deus estava dando uma ordem para Abraão. Abraão não negou e obedeceu a palavra do Senhor. Abraão era rico. Abraão era próspero. Era um homem bem-sucedido. Era dono de muitos bens. Era dono de muitos servos, de muitas criadas. Mas ele renunciou a tudo em busca da terra prometida. Indo para uma terra e eu te mostrarei. Ele precisava crer no Senhor. Ele precisava crer em Deus. Muitos irmãos são apegados nas coisas materiais. Muitos são apegados nas coisas dos seus bens. Naquela época, geralmente, certamente questionaria com Deus. Será que isso certamente é necessário? Será que é necessário deixar todos os meus bens e obedecer a Deus, sair fora da vontade de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Obedecer a Deus muitas vezes é melhor do que o sacrifício. Obedecer ao Senhor. Eu li uma palavra uma vez, eu estava ouvindo e estava prestando atenção. E muitas vezes a nossa atitude é muito melhor do que o sacrifício. As nossas atitudes vai fluir mais resultados do que os nossos sacrifícios. Obedecer significa acatar a ordem. Obedecer significa você sujeitar ao Senhor. Obedecer é você sujeitar a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a vontade do Senhor. Obedecer é sujeitar a vontade de alguém. Obedecer é colocar-se sobre a autoridade de alguém. Obedecer é estar sujeito e não resistir. Obedecer é acatar as ordens e executá-las. Amém? Glória a Deus, tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós ser bênçãos, é necessário obedecer a palavra de Deus. É obedecer às ordens do Senhor. Obedecer à orientação do Senhor. O Espírito Santo do Senhor, muitas vezes, fala ao nosso coração, nos orienta. Nós devemos estar atentos para ter discernimento quando o Senhor fala conosco, para que nós possamos obedecer os caminhos de Deus, obedecer a voz do Senhor. Obediência é estar em submissão a Deus. Obediência é estar em submissão, sujeitar-vos a Deus. Deus exige obediência do seu povo. Deus exige obediência da igreja. Obediência está na observância da palavra de Deus. Obedecer ao Senhor. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 5, versículo 33. Andareis em todo caminho que vos mando o Senhor, vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra e a vez de possuir. Amém? Tremendo, né? A obediência. Obediência, ela é o produto da fé. Né? Quando nós temos a fé, é porque nós estamos obedecendo ao Senhor, nós estamos obedecendo a Deus. Primeiro nós cremos para obedecer. Primeiro nós precisamos da fé. Primeiro nós precisamos crer. Você crê, você acredita para obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas a palavra do Senhor também diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Esse é o nosso caso, esse é o seu caso. Aleluia. Você não viu, mas você creu. Deus se agrada com o seu coração. Deus agrada com a igreja. Deus agrada conosco. Deus agrada, porque nós não vimos, mas nós estamos crendo.
E a palavra do Senhor diz que fé é aquilo que você vê. É confiança, né? E a certeza daquilo que você não Aleluia. está vendo. Irmãos, é interessante. Quando nós não cremos, muitas vezes, o filho ele fica observando a atitude do pai. Na família, quando os filhos descreem dos pais, quando os pais não são líderes, quando não, a atitude dos pais, muitas vezes são omissos, são passivos, os filhos, logicamente, futuramente, eles não vão obedecer. Eles não obedecem, porque pela sua atitude, pelo seu testemunho, pelo seu mau testemunho, né? E o profeta Samuel, aqui que eu estava falando sobre isso, eu falei, em algum lugar eu tinha lido isso aqui, o profeta Samuel, quando fala que a retidão de atitudes dá mais resultado do que o sacrifício. Olha que coisa linda, está lá, eu tirei isso aqui e eu não marquei o negócio, mas pode ver lá, o profeta Samuel disse isso aí, que a retidão de atitude, irmãos, ela dá mais resultado do que muitos sacrifícios. No nosso andar, a nossa vida, no nosso falar, no nosso lar, ali nas nossas atitudes, nas nossas ações, vai falar muito mais do que 1000 palavras, dá mais resultados do que o sacrifício. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o exemplo de obediência. Nós temos um exemplo negativo e um exemplo positivo. Adão deu um exemplo, uma atitude negativa. Nós temos um exemplo negativo. Mas nós temos Jesus como exemplo positivo. Jesus é o nosso exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, cuidado com a atitude. Cuidado com a atitude que nós estamos, as nossas ações, as nossas palavras no nosso lar, as nossas palavras para os nossos filhos. Né? É muito importante. Então, concluindo, irmãos, quando Deus determinou que Abraão saísse da sua terra, Deus queria mostrar para ele as coisas mais importantes do que a riqueza, do que as coisas que tem nessa terra. Ele queria mostrar para Abraão que era muito mais precioso ele obedecer a ele. Era muito mais precioso do que toda a riqueza. Né? E é tão maravilhoso, irmãos, quando nós servimos a Deus e que nós sentimos que nós estamos na direção certa, nos caminhos de Deus. Não há preço, não há valor. Né? Quando você está no centro da vontade do Senhor, quando você está na obediência a Deus, quando você está cuidando, quando você está servindo ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Deus queria mostrar a ele que é muito mais valioso, melhor ficar um dia na casa de Deus do que muitos lá fora. Porque a palavra do Senhor diz que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Né? Então Deus estava ensinando a Abraão que existe uma escala de valores, que existe uma escala, né? E para se tornar uma bênção é necessário priorizar as coisas de Deus. Há 3 projetos para a obra do Senhor. Você tem que priorizar a Deus, porque assim diz a palavra. Buscar primeiramente o reino de Deus. Então busque a Deus. Busque ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu vigor, com todo o seu ânimo, com o melhor que você tem para oferecer a Ele.
Cuide da sua família, segundo ponto. Você tem que cuidar da sua família. Você busca a Deus. Cuida da sua família. Ore pela sua família. Interceda, abençoa, ministra a bênção sobre a sua família. E terceiro, a igreja. Muitos buscam a Deus, igreja e a família. A família perece e a igreja não. Então, se a igreja, se a família, você está na presença de Deus, você está buscando uma bênção para a sua família, orientando seus filhos, vivendo em comunhão, né, com a família, você vai estar servindo na igreja. A igreja vai ser abençoada. Então, busque a Deus. Cuide da família. Cuide do seu lar. E vai servir ao Senhor na igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Prioriza as coisas de Deus. Prioriza a Deus. Prioriza a família. E prioriza a igreja. Deus continua sempre insistindo que nós devemos oferecer o melhor para Deus. Procure oferecer o melhor para Deus. Nós só seremos bênção, irmãos, se Deus nos abençoar. Você somente será bênção quando Deus abençoar a sua vida. Amém? Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, como abençoou a vida de Abraão, abençoou a vida de Ló. Né? Receba as bênçãos do Senhor, para que você possa ser bênção. Sem a bênção de Deus, nós não podemos ser bênção no nosso lar. Sem a bênção de Deus, nós não podemos ser bênção no nosso trabalho. Sem a bênção do Senhor, nós não podemos ser bênção para o nosso próximo, o nosso irmão, para a igreja, para servir ao Senhor. Amém? Fica com essa palavra. Pai amado, nós te louvamos nessa noite. Obrigado a Deus por essa palavra. Nós rendemos graças a Ti. Pai, que a Tua palavra venha, ó Deus, abençoar os corações que estão ao alcance da nossa voz, os irmãos que aqui estão presentes. Ó Deus, que a Tua palavra ela possa abençoar os irmãos, encher o coração dos irmãos, o meu coração, e que possamos ter essa bênção, procurar ser perfeito, porque assim Deus está buscando homens e mulheres, crianças, velhos, que servem ao Senhor, que busquem ao Senhor, que conheçam ao Senhor, no nome de Jesus. Amém? E as suas famílias também que estão ouvindo através da internet, nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E agora que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre